boa noite, meu povo. Como que vocês estão? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos chegando. E para quem não me conhece, muito prazer, pessoal. Meu nome é Natália. E esse projeto de lives, que para quem tá chegando, foram um mesinho de 10 minutos de lives sobre vendas por dia, né, pessoal? Alguns dias um pouquinho mais, né? A gente dava uma estendidinha, mas estávamos aqui firmes e fortes. E foi muito bom. Está sendo, né? Temos hoje ainda aqui. Boa noite, Biro. Boa noite, Cyber. Eu acho que amanhã, às 7h20, hoje a gente fez um pouquinho mais tarde, mas amanhã, às 7h20, vai faltar alguma coisa na minha noite, viu? Vou ficar até meio que sem saber o que fazer. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? O som tá bom? Tá tudo em ordem? Falem pra mim se tá tudo em ordem com o som. E hoje o assunto escolhido pra live é metodologias de vendas. Métodos de vendas, resumindo. E atualmente a gente usa muitos termos, né? O pessoal em si usa muitos termos que às vezes a gente desconhece e não passa de uma tratativa de vendas que a gente já conhece. Então, eu resolvi trazer esse assunto aqui pra gente, pra quando tiver qualquer assunto rolando com esses termos, vocês saberem do que se trata, né? Porque ficou muito comum. Muitas pessoas falam sobre spin, sobre venda outbound, inbound, né? Enfim, e eu vou trazer cada um desses termos para vocês saberem do que se trata. Ô, Dani! Amo mais. A gente também, já estamos aí no terceiro sábado de curso. No outro sábado eu vou ficar até perdida, porque já acostumei ir pra clínica. Uma live surpresa, Biro. Vamos estudar uma coisa com muito carinho pra vocês. Pode deixar. E vamos lá então para nossas metodologias de vendas. Quando surgir algum assunto, algum post, alguma pessoa chegando para vocês e falar assim, viu? Eu uso inbound sales. O que é isso? Isso é quando o lead, o cliente, vem até a empresa. Não tem esforço do vendedor. É ele que vem, é uma venda passiva, total, né? Então, não tem aquele esforço do vendedor de fazer a prospecção. O cliente já vem pré-delimitado que ele vai comprar de você, né? Ele já conhece o seu produto, porque se surgiu a curiosidade dele chegar até a sua empresa, é porque ele já pesquisou. Então, vendedores, esse tipo de cliente não pode perder. Ele tá chegando. Venda passiva, não pode perder. Agora, se vocês escutar, deixa eu ver. Eu vou deixar gravado, gente. Eu vou deixar, viu? E quem tiver aí perto de papel e caneta, pegue um papel e uma caneta para anotar, porque hoje vai ser bombardeio de termos aqui mesmo. Trouxe conteúdo, tá? Voltando então, inbound sales é quando o cliente vem até você, não tem o esforço do vendedor. Outbound sales, o que é isso? É quando tem esforço do vendedor, é quando nós vamos até o cliente, né? É quando o movimento do funil é preenchido pelo vendedor, né? Mais por ele no caso. Então tem o trabalho de prospecção, tem o trabalho de pesquisa de cliente ideal. Ó, a gente falou sobre tudo isso nesse mês aqui, hein?
Quero todo mundo tinindo aqui que estiver ouvindo essa live aqui. É pra ligar uma coisa na outra, hein? Então, nesse movimento, o vendedor, ele faz uma venda ativa. Ele vai atrás do seu cliente, tá? Uma outra metodologia é o SPIN. SPIN Sales. Gente, anotem que eu vou até esmiuçar, que vou dividir a palavrinha para vocês. O SPIN, o que significa quando vocês verem por aí esse tipo de metodologia? O S é sobre solução, né? A gente tem que buscar uma solução e mostrar para o cliente que a dor dele a gente consegue resolver. O P é de problema. É quando fica claro qual que é o problema que vai ser resolvido do cliente. O I do SPIN é implicação. O que esperar? Se esse cliente comprar o meu produto, o que vai transformar na vida dele? O que vai melhorar? Qual vai ser o impacto? Né? Esse I de implicação. E o N é de pagamento por necessidade, né? Como vai ser esse pagamento? Essa metodologia de vendas, o Spin Sale, é o que, gente? É quando realmente a gente precisa fazer um briefing e ouvir. Eu não falei numa live que o bom vendedor, ele ouve o seu cliente? Essa metodologia, o Spin, ele te obriga a fazer na amarra isso, a ouvir o seu cliente, genuinamente. Então, ó, falamos sobre inbound sales, outbound sales e spin selling. Agora, tem uma outra metodologia que chama MEDDIC. 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 O M significa métricas. O que é isso, gente? Por exemplo, o que esperar, né? A gente fez um plano de vendas e o que a gente vai esperar realmente? Qual que vai ser o resultado de tudo isso? Tem muita coisa que a gente não consegue prever. Por exemplo, essa pandemia. A gente não esperava que ia ter isso, né? A gente nunca espera um negócio desse. Mas existem algumas coisas que a gente pode prever. Alguns danos, algumas coisas boas também. E nesse sistema a gente prevê com essas métricas. A gente faz algumas análises, né? Pré-meditando o que vai acontecer. Então, o M de métricas. O E é de Economic Buyer. Quem vai tomar a decisão de compra? Dentro da empresa, quem que é essa peça? Porque existem vários tipos de tomadores de decisão. Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Cada um funciona de um jeito. E essa metodologia te faz entender isso. Você precisa entender quem vai tomar essa decisão. Então, o Ezinho é de Economic Buyer. Quem vai tomar a decisão de compras? Depois a gente tem 2 Ds. O primeiro Dzinho de decisão, o que o comprador vai usar de critério, né? Ele vai analisar o que para decidir entre a sua empresa e a do concorrente? Qual é o critério de decisão de compra? O outro Dzinho, ele é bem parecido, mas ele é o processo de decisão. Ele quer dizer o quê? Qual que é o passo a passo dentro da empresa? Né? Para chegar até a compra, passa por quantas pessoas, por qual processo, o que você precisa fazer? Qual que é o sistema que você vai ter que passar pessoas a conversar para que dê certo, para que a venda se efetive? Belezinha? Vocês estão comigo? O I é identificar a dor. Significa a gente saber certinho qual que é o problema, o que esse cliente precisa, né? A gente conversa muito sobre isso, que para que a venda seja realmente feita com sucesso, a gente precisa saber qual que é a dor desse cliente. E muitas pessoas, muitos clientes estão confusos, gente. Muita gente nem sabe o que ela quer. É tantas dores, são tantas coisas, e o nosso papel como vendedor é o quê? Achar essa dor. O que mais incomoda ele? Por exemplo, uma psicóloga. Chega um paciente lá, ele tem várias queixas. Falta de sono, dor de cabeça, ansiedade, não sei o quê.
Mas aí você vira para esse cliente, para esse paciente e fala assim, tá, de tudo isso que você me disse, qual que é o que te incomoda mais? Ele vai falar, minha ansiedade, por exemplo. Pronto, você achou a dor do seu paciente, do seu cliente. Dentro dessa metodologia de vendas, a gente precisa também achar a dor do nosso cliente, né? Ele vai jogar várias coisas para você e você vai precisar entender qual que é a principal, para que essa metodologia de vendas funcione para ele, tá? E o nosso C de campeão, champion. Quem é o herói dentro da empresa que realmente vai fazer essa venda para você? Quem é aquela pessoa que vai defender a sua causa? É o C da palavra MEDDIC. MEDDIC. Agora eu vou para outra metodologia. Vocês estão comigo? Vocês estão anotando? Pega a caneta, pega papel para quem entrou aí, porque aqui tem conteúdo hoje. Customer Centric Sales. O que significa isso? É quando o cliente ele está em primeiro lugar. Gente, essa metodologia é uma metodologia que eu, como vendedora, fico bem impressionada. Mas ela realmente existe, é firmada, é uma ciência, é um método mesmo. E é assim, quando os nossos produtos, os nossos serviços não ficar provado que vai resolver o problema do cliente. 2, que suas expectativas não serão preenchidas. Ou 3, se não atingir a sua meta, nós vendedores temos que desistir da venda. É a hora do famoso aceitar o não. Então, essa metodologia de vendas parece até meio assim, nossa, você tá falando isso, mas quando eu fui estudar sobre ela, eu também fiquei um pouco impressionada, viu? Não vou negar. Mas sim, Customer Centric Sales, o cliente em primeiro lugar. Se não preencher o que ele realmente busca, a sua expectativa, a gente tem que desistir da venda. Challenger Sales. Challenger é quando o vendedor desafia você, cliente. É um método bem ousado. E eu gosto, viu? Eu gosto. Quando nós, vendedores, somos extremamente técnicos e conhecemos muito bem o outro cliente, ou o cliente que a gente está fazendo a tratativa, o produto, quando a gente é especialista em todas as áreas, a gente tem plena certeza do que a gente está oferecendo para ele. O vendedor puxa as rédeas. É a gente que lidera o negócio, a gente chega a desafiar mesmo o cliente. Precisa tomar muito cuidado, porque pode ser um tiro no pé. Então, dentro dessa metodologia, a gente precisa usar bastante rapport, viu? Muita neurovendas para entender qual que é a característica desse cliente. Dentro dessa metodologia, eu vou até abrir um parênteses. Não sei se vocês conhecem, mas aqui fica uma dica de leitura sobre os 4 temperamentos humanos, né? Eu sou colérica, então cada um tem uma característica. Eu, particularmente, sou movida a desafios, né? Mas já existe o fleumático que não é assim. Ele já não gosta dessa questão de desafios, né? Tem o sanguíneo, enfim, tem o melancólico também. São esses 4 temperamentos. Para lidar com esse tipo de metodologia, a gente precisa entender muito bem quem que é o cliente que está do outro lado. Qual que é o temperamento dele? Né? Vamos usar rapport, vamos usar neurovendas, porque se você desafiar uma pessoa que não gosta de desafio, você pode sim perder essa venda. Então fiquem atentos, viu? Enfim, o Solution Sales. O que é isso? É quando a gente vende uma solução. Essa metodologia, geralmente, ela é usada por agências de publicidade, por
por empresas que precisam fazer um plano estratégico de vendas personalizado. Então, essa metodologia, ela é o famoso briefing, né? É quando a gente faz uma proposta específica para o nosso cliente. Então, eu não consigo pegar isso e replicar, porque é muito particular. Exemplo, uma criação de uma campanha publicitária, né? Você precisa estudar minuciosamente as características dele. Então, Solution Sales é o famoso briefing. Temos também a Sandler System. Sandler System. O que é isso, gente? É quando a metodologia de vendas prioriza a confiança. Essa metodologia é aquela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você fez uma negociação, um orçamento para um cliente, né? Mas sabemos que essa questão de alteração de preço de matéria-prima, isso é uma coisa que sobe e desce. E existem clientes tão metódicos que ele vai fazer um orçamento com você hoje e pode não fechar. Aí ele vai lá e faz um orçamento com você daqui a 6 meses. Se der uma diferença de preço, ele vai falar, epa. E isso é um critério que abala a confiança do cliente. Então, essa metodologia, Sandler, ela busca exatamente isso. Então, você precisa ter muito cuidado. Clientes que lidam dentro dessa metodologia, você precisa sim fazer um acompanhamento muito minucioso. Antes de replicar, de passar um orçamento, ver o histórico dele, o que teve lá atrás, porque qualquer pisadinha fora, qualquer coisinha que desperte nele uma desconfiança, ou a tratativa de vendas vai por água abaixo. Então, hoje eu trouxe para vocês esses nomes que a gente escuta direto em tudo que é Instagram, né? Essas metodologias que são o quê? São processos de vendas que a gente sabe o que são, mas não sabe que o nome tá ligado a esse estilo de vendas. E eu espero que tenha enriquecido bastante o vocabulário de vocês, o entendimento, porque tá na boca do povo, né? Obrigada, Cyber, fico contente, viu? E, gente, hoje, especialmente, termina o nosso programa das 30 lives, né? Do nosso mêsão de 10 minutos. Estou muito feliz por todos esses dias, viu? E... o que ele tá falando aqui? Nem sonhava com essa sopa de letrinhas. Tem um monte de coisa. Tem um monte de metodologia, de nomes, né? E que é o quê? É a metodologia que a gente já conhece, são os estilos de vendas, né? O importante é o quê? Saber qual usar para determinados segmentos, nichos. Qual encaixa melhor, né? Essa que é a sacada. O Du tá falando, Du, pessoal, esse plano se encerra, mas outros maiores e mais legais vão chegar. Me aguarde, me aguarde. Eu falo pra gente encerrar um ciclo, né? A gente tem que começar um mais intenso, melhor, enfim, né? E é isso, meu povo. Obrigada pela companhia de todos esses dias, viu? Me energizou dia após dia. Pode ter certeza, foi muito especial. Cada live, cada assunto, cada participação. Pode ter certeza. Deixa eu ver o que o Biro tá falando. Exato, Biro. A gente usa essas terminologias e não sabe o nome, né? Exatamente. Para não, eu não paro nunca. Vocês já viram postando breca? Não, deixa vir. Que vem a versão 2022, que vem a live especial de fim de ano, que venha coisas boas por aí, sempre boas, viu? E lembrem-se, puxa, que vem, meu povo, e vem vendas, vem amadurecimento. Foi que nem eu falei hoje, responde uma caixinha.
Façam uma coisa por 100 dias seguidos. E eu quero ver você não ficar bom, viu? Não há prospecção, não há fechamento de vendas, não há nada, nenhuma parte do processo de vendas que vocês não vão ficar top se vocês fizerem 100 dias seguidos. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Esse é o segredo. Então, me aguardem que vem coisa boa por aí, viu? Um beijo gigante no coração de todos, viu? E até a próxima!